tá? Fico feliz de vocês estarem aqui conosco hoje. Eu gosto muito de abrir com essa frase, saudações inclusivas, que abre portas, abre aí expectativas inclusivas, isso é muito importante. A gente, palavras são pensamentos, então eu penso muito no processo de inclusão através do esporte, então, saudações inclusivas para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Bom, então, hoje eu sou formado em Educação Física, bato no peito com muito orgulho, sou profissional de Educação Física, tenho uma assessoria que presta serviços para clubes, academias, clínicas, centros de reabilitação, pais que têm filhos com deficiência, então, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e de desenvolvimento. Dou aulas somente para alunos com deficiência, não só para pessoas com autismo, obviamente que o autismo hoje está em voga, mas nós temos outras questões aí, transtornos mentais, deficiência física, intelectual, enfim. Então, eu dou aula para alunos com deficiência, mas a grande dificuldade de alguns profissionais é no trato da pessoa com autismo através do esporte, do exercício físico, que a gente faz essa formação de equipes, de profissionais estudantes de educação física, até da recepção, até a ponta da corda, que é o professor. A gente dá aula também para alunos com deficiência, muito de forma remota, né, por causa da pandemia, mas também de forma presencial, com todas as medidas de higiene, né, dos protocolos de saúde daqui do município do Rio de Janeiro, tá? Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, levando formação para diversas cidades do Brasil. Isso aí, inclusive a Carla, que está aqui conosco, eu falei isso no sábado, Carla, que é mãe de um adolescente com autismo, é professora de educação física, estou fazendo a mentoria com ela, então ela vendo que a importância da educação física em todas as fases da vida da pessoa com autismo, a gente foi fazer essa formação lá em Rondônia, dar suporte para academias, clubes e clínicas para se tornar uma academia inclusiva, de fato. A gente atende também famílias que têm crianças com deficiência, então a gente faz orientações para as famílias e também para os professores de educação física, inclusive em outros estados, não só daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente faz parte das equipes multidisciplinares, junto com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e também faz orientação para os professores que dão aula para as crianças com autismo. E também tem a minha mentoria, fica a dica aí para quem quer se capacitar cada vez mais nessa perspectiva inclusiva, utilizando o esporte aí como ferramenta de inclusão, uma mentoria personalizada. Então, são professores que querem entrar nesse mercado, que querem abrir um próprio negócio, que querem se capacitar. A gente tem feito esse trabalho aí com muito carinho, com profissionais de vários estados do Brasil, mostrando que o esporte, de fato, é uma maravilhosa ferramenta de inclusão e de desenvolvimento. Então, a gente sabe que o esporte e o exercício físico, ele contribui nesse processo, mas é preciso saber usá-lo, né? Quando a gente fala de exercício físico, como redução de sintomas clínicos de transtornos mentais, precisa saber usar. É igual remédio. Remédio, você está com dor de cabeça, você toma lá uma Drágia de um analgésico, você não vai tomar 15. E também você não vai tomar um quarto, que talvez não funcione. Então, tem que saber a dosagem, tem que saber o horário. Mesma coisa a nossa profissão. E os nossos pilares de cursos, palestras, fundamentalmente disseminar informação para as pessoas que estão aqui, para o Brasil todo, informação correta, o que as pesquisas estão nos sinalizando, quebrar preconceitos, estigmas, rótulos que pessoa com deficiência não é capaz, eles nos mostram o contrário. Infelizmente, ainda tem alguns ainda mitos relacionados não só à pessoa com autismo, né, que ainda é taxada por muitos, né, como anjo azul, aquele que fica do mundo à parte, que a pessoa com síndrome de Down é o cromossomo do amor, que são eternas crianças, né, que a pessoa com nanismo é motivo de chacota. Enfim, existem vários tipos de situações que a pessoa com deficiência na sociedade acaba acontecendo, e está para mostrar o contrário. Mostrar que pessoas com deficiência é uma pessoa como outra qualquer, tem uma dificuldade física, cognitiva, intelectual, mas isso não vai impedir de ter uma qualidade de vida melhor. Inserir na sociedade, como eu falei anteriormente, o esporte é uma das melhores ferramentas de inclusão, a gente precisa oportunizar. O exercício físico também no auxílio da autonomia do indivíduo, né, da independência e autonomia. Obviamente é uma diferença de autonomia e independência, mas o que o exercício físico, o que a prática diária de esporte pode contribuir na autonomia desse sujeito. Pai e mãe que tem filho com autismo sabe que a dependência em demasia, ela é prejudicial, uma criança com autismo. Então, desde sempre, ela já está tendo estratégias
nesse sentido, e nós, enquanto profissionais do movimento, podemos contribuir nesse processo também. Então, é um trabalho em conjunto com as equipes multidisciplinares e com as famílias. Inovar é isso que o CFEI vem trazendo para vocês, essa formação que já está indo para a segunda turma, a Lana e Gilson pode me confirmar se eu estiver errado, mas a primeira turma está tendo sucesso, tanto que a minha aula vai ser em dezembro agora. Nós estamos já com a segunda edição. Fica aqui até o convite, né, Gilson, se me permite, e a Lana, a convidar as pessoas que estão aqui para participar da segunda turma, que, salvo engano, já começou, né, ô Gilson? Começa agora, Daniel, no dia 27. Que é na 27, então dá tempo ainda das pessoas que estão aqui participar dessa segunda turma, né, de intervenção e de avaliação e intervenção. Temos algumas vagas ainda, sim. Bacana, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Bom, quando se fala em autismo, nós precisamos ter muito cuidado relacionado ao que temos hoje de oferta de informação. Então, a gente precisa pensar o que é informação e o que é verdade. Então, lamentavelmente, a gente vê que, de fato, o autismo acaba que vira um mercado, e às vezes um mercado negro, no sentido de que pessoas que vendem terapias milagrosas, vendem mentiras, né, travestidas como sonhos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, não só pais que têm filhos com autismo, mas os profissionais que atuam na intervenção. Hoje, o autismo está na moda, entre aspas. Infelizmente, existem muitos especialistas fake, que se dizem especialistas, que ultrapassam várias etapas, principalmente bom senso, embasamento científico e conhecimento, né? Então, é muita cautela, principalmente do que eu for falar aqui hoje. Quem quiser pode duvidar de mim à vontade, não tem problema, não fico triste. Eu até acho bacana que as pessoas ponderem, critiquem, busquem, né, o que tem de fato de eficácia no tratamento e intervenção de pessoas com autismo, né? Então, vocês mesmos podem buscar, porque nós temos pesquisas que dão suporte para tudo que eu vou falar hoje aqui, e inúmeras pesquisas que nós temos aí em andamento. Inclusive, por exemplo, aqui vamos pensar aqui em canabidiol. No nosso tema, vamos pensar que o canabidiol funciona para pessoa com autismo. Hoje nós temos evidência que funciona para pessoas que têm epilepsia. Então, tem um estudo bem interessante nos Estados Unidos mostrando que o canabidiol estão em fase de testes para pessoas com autismo que não tenha epilepsia em comorbidade. Será que somente para o autismo ele é eficaz? Então, tem um estudo muito bacana nos Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar, em termos de pesquisa, em termos de ciência, né, o que funciona e o que não funciona. Em termos de evidências científicas, nessa pirâmide aqui, nós temos aqui o que tem de ciência, as revisões sistemáticas e as meta-análises, são o que tem de forte evidência e menor erro. Quando o camarada chegar para você e falar assim, com o meu aluno funcionou, com o meu filho dá certo, então está aqui embaixo, ó, relato de caso, ou relato de alguns casos, então, tudo para ter maior erro e fraca evidência. Obviamente, se eu chegar num estudo, uma meta-análise de exercício físico para pessoas com autismo, preciso saber qual é a metodologia e qual é a conclusão desse estudo. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, nem sempre vai surtir, vai ir ali o que você deseja, né? A ciência não tem ali a obrigação de te agradar. Mas, com relação à questão do exercício físico para pessoa com autismo, nós temos inclusive meta-análises, né, de forte evidência mostrando os benefícios e os efeitos do exercício de atividade física em jovens com autismo. Tá? Então, nós temos estudo nesse sentido, inclusive estudos recentes. Esse é um estudo bastante recente, que saiu agora em 2020, sobre os efeitos das intervenções das atividades físicas em crianças e adolescentes com autismo. A modalidade utilizando jogos esportivos variados, já falar muito sobre isso hoje, como vamos aderir crianças, jovens e adultos com autismo nos esportes. Nós temos diversas opções, como os esportes aquáticos, futebol, atividade aeróbica, karatê, inclusive tem uma amiga aqui do karatê, equitação,
recentemente fiz um post sobre isso, né, sobre a inclusão de pessoas com autismo, síndrome de Down nas artes marciais. Os benefícios são a melhora na interação social, haja vista que, para ser diagnosticada uma pessoa com autismo, segundo lá os critérios de diagnóstico do DSM-5, ele mostra que a criança tem que ter déficit na interação social e na comunicação. E essas duas, segundo esse estudo, os benefícios acontecem na interação social, na comunicação, nas habilidades motoras. Vou mostrar alguns estudos que mostram que, de fato, crianças têm alterações motoras, na redução de movimentos repetitivos, na melhoria das habilidades sociais. Eu acho isso tão importante porque se um ponto crasso, né, da pessoa com autismo é o déficit social, nada melhor do que habilidade social, estimulação social. E o esporte pode contribuir muito, muito bem nisso, desde que seja feita corretamente. E a melhora nos sintomas, a redução dos sintomas, né? Não existe cura para autismo, existe tratamento, tá? E algumas medicações secundárias do autismo. Então, a gente pode falar que se for feito o diagnóstico precoce, corretamente, se for feitas as intervenções precoces, com práticas com evidência, a melhora nos sintomas, elas são visíveis. Então, inclusive, na utilização do esporte. O próprio Igor Nogueira é um atleta de jiu-jitsu com autismo da Bahia, inclusive tem alguém aqui da Bahia, não sei se conhece ele, e ele fala que eu era um autista moderado, agora sou um autista leve, porque o esporte me ajudou muito. Então, ele é mais sociável, etc, etc, etc. Então, um relato de um próprio autista. E segundo Clarenhouse, que é um documento americano muito importante a nível mundial, que fala sobre práticas baseadas em evidência, ele lançou uma revisão sistemática, novamente aí a revisão sistemática entrando, mostrando que hoje nós temos 28 práticas baseadas em evidência que funcionam para a pessoa com autismo, e o exercício físico entra. O exercício e movimento, ele entra como prática com evidência para pessoas com autismo, melhorando, como falei anteriormente, comunicação, cognição, autonomia, importantíssimo, socialização, rendimento acadêmico e o repertório motor. Então, estou dizendo, são as evidências científicas que mostram que as intervenções de exercício e movimento, que incorporam o uso de esforço físico e atenção do movimento para atingir uma variedade de habilidades e comportamentos. Segundo Clarenhouse, o exercício pode ser usado como uma atividade antecedente para melhorar o desempenho de uma tarefa ou comportamento, ou pode ser usado para aumentar a aptidão física e habilidades motoras. Então, percebam, nós temos duas vias de intervenção profissional, né? Desde a melhorar o aspecto de comportamentos inapropriados, disruptivos, até aumentar a aptidão física e habilidades motoras. E essa atividade de movimentos pode incluir atividades esportivas, recreativas, artes marciais, yoga, entre outras práticas, exercício de força, aeróbio, enfim, seja ela individual ou em equipe, tá? Trazendo benefícios. E o exercício físico e o movimento, segundo Clarenhouse, é frequentemente usado em conjunto com modelação, esquema de reforçamento, suporte visual, entre outros. Então, é possível dizer que nós podemos utilizar a educação física baseada em evidência, sim, não só pode, como deve. Como eu falei anteriormente, a gente não consegue resolver nada sozinho, a equipe multidisciplinar, transdisciplinar, seja multidisciplinar, seja ela qual for, dependendo daquilo que você atua, seja na iniciação até o alto rendimento, ou até mesmo uma prática clínica, todo mundo é importante no processo de desenvolvimento e de inclusão de pessoas com autismo, e com a educação física não é diferente. Então, é importante, o médico é importante, o terapeuta ocupacional, e aqui eu coloquei alguns, mas existe vários, existe assistente social, terapeuta floral, onde eu vou, eu pergunto se falta alguém, as pessoas quase me batem, tá faltando não sei quem ali, tá faltando fulano de lá, tá faltando a família eu deixei principalmente uma parte principal, que é essa aqui. E eu falo que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Se a gente se despir de ego, de qualquer tipo de situação nesse sentido, a gente consegue cada vez mais olhar o sujeito que é a criança, que é esse indivíduo que está ali no meio, que é idiosincrático, que é único, que é singular, e a gente às vezes coloca aí todo mundo no mesmo balaio, mas cada criança é única, né? Com interesses, talentos próprios, e a família é o pilar principal. Às vezes a gente que é profissional reclama, nossa, a família também não sei o quê, porque a família não ajuda, porque a família aqui é acolá. A gente precisa primeiro pensar
que ninguém engravida para ter um filho com autismo, né? Então, precisa pensar o impacto diagnóstico de uma criança com autismo na família é muito grande, não só na mãe, a avó, do primo, do vizinho, o impacto ele é muito grande. E nesse sentido, existem pesquisas que demonstram que das mães que têm filhos com autismo têm estresse semelhante a soldados em guerra. E quando você percebe que quanto mais grave o caso, o autista mais severo, mais prejuízo à saúde psicológica da família, principalmente da mãe. Então, é muito importante que, ao invés de nós criticarmos as famílias, a gente caminhe junto, lado a lado. Isso é muito importante, tá? Obviamente, cada família é uma família, cada história é uma história, mas é muito importante que essa engrenagem ela esteja ali bem alinhada, bem azeitada, para que nada prejudique o bom desenvolvimento do indivíduo, do aluno, do paciente, seja ele qual for. Bom, com relação à motricidade, o que as pessoas falam? Por que tem que ter adesão para a atividade física? Né? Por que a criança tem que fazer atividade física? Por que o médico, ele fala, olha só, teu filho tem que fazer... Inclusive, a própria psicóloga falou comigo, Daniel, toda vez que chega um paciente para mim, eu sempre direciono para a atividade física, eu sempre direciono para os esportes, porque vai contribuir muito no processo de desenvolvimento dessa criança de uma forma muito ampla. Então, você aderir a práticas diárias de atividade física vai contribuir muito no processo, inclusive motor. Algumas pesquisas mostram que pessoas com autismo têm alterações motoras, obviamente, umas mais, outras menos, umas em um contexto, outras talvez nem tenham atraso motor, né, que nós temos o espectro, são pessoas com características parecidas, mas são diferentes entre si. Então, nós temos um espectro muito grande, desde o atraso pequeno até um atraso muito grande, até quando a criança tem dificuldade de comer sozinha, que não tem força, ou tem uma dispraxia, uma apraxia motora, uma dispraxia, né, motora, enfim. Então, alguns estudos sinalizam que pessoas com autismo pode ter o músculo o tônus muscular alterado. Então, entra aí também a questão de hipotonia, por exemplo. A própria doutora Carolina Quedas fala dos estudos em bebês com mais de 50% dos casos de crianças com hipotonia, porque a hipotonia era praticamente de síndrome de Down. Né? Agora a gente vê que nós temos aí casos de crianças com autismo hipotônicas. E são, digamos assim, traços, marcos que surgem de alerta. Hoje, a alteração motora no autismo, ela não é critério diagnóstico, mas tem uma linha aí muito grande nesse sentido, que, de fato, se você detectar precocemente a questão motora e intervir, a criança, o impacto pode ser muito grande, tá? Então, percebam, nem todas as pessoas têm atraso motor, mas as pesquisas conduzem isso, tá? E o mais importante, né, quando eu gosto muito dessa citação desses autores, principalmente desse artigo, que é aqui do Brasil, que ele fala se tem alteração motora ou não, se tem atraso ou não, ele cita isso. Mesmo quando uma criança apresenta alguma limitação, alguma habilidade lhe resta. Então, quando a mãe fala, meu filho não faz atividade física, meu filho não faz esporte, qual a habilidade que ele tem? Qual o interesse dele em uma atividade lúdica, recreativa, um jogo, uma brincadeira, um esporte que ele tem? Qual a habilidade? Então, a gente precisa tirar isso dele para descobrir e iniciar uma adesão e depois uma manutenção. Então, a gente precisa começar sempre do princípio, né? O carro, ele não sai em quarta marcha, o carro, ele sai em primeira, depois segunda, terceira e por aí vai. Mesma coisa, é um ser humano, né? Então, com isso, vem grande motivação para estar auxiliando e estimulando essas crianças, acreditando no seu potencial e fazendo crescer de acordo com a receptividade de cada um. Então, cada um vai ter uma receptividade nesse contexto. Só que nós temos alguns complicadores. Uma criança que não tem o seu desenvolvimento psicomotor estimulado adequadamente, ele pode, ainda talvez, novamente a questão do pode, né? Não é regra, pode apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na ordenação de sílabas e do pensamento abstrato. Então, quando a gente pensa, principalmente em questão de psicomotricidade
na primeira infância é fundamental, ele é crucial, tá? Independente se a criança não tem nenhum diagnóstico fechado ainda, então a gente precisa pensar sempre na frente. E estimular, como eu falei anteriormente, o desenvolvimento motor das crianças, haja vista, como eu falei anteriormente. As pesquisas, elas sinalizam que, de fato, nós temos aí um indicador de crianças com autismo, com alterações motoras. Esse aqui é um dos estudos muito bem utilizados, inclusive, por alguns profissionais aqui do Brasil, que é o MABC2, que é um protocolo de avaliação motora. E, segundo esse estudo, utilizado para esse protocolo motor, mostrou aí que crianças com autismo têm dificuldades, principalmente no equilíbrio, em destreza manual, entre outros. Então, você vê nesse quadro, crianças com autismo no quadradinho preto, em comparação a crianças com autismo da mesma faixa etária, no quadradinho branco. Então, é muito discrepante. Isso, quando eu falo com as mães, né, quando faço a minha avaliação física e motor numa criança com autismo, eu falo, mãe, a gente vai fazer a avaliação, tudo bem e tal, mas o mais importante, quando a criança tem um atraso, a ideia é o quê? Adianto. Eu não posso perder tempo. A gente precisa ter estratégias de estimulação para que ela não tenha uma defasagem tão grande. E vai depender dessa avaliação, dessa anamnese, qual tipo de intervenção e qual tipo de material, se for necessário, usar nesse processo de intervenção, tá? E o tempo de aula, porque quando eu falo em adesão, mas professor, a OMS fala que crianças têm que aí praticar 1 hora por dia de atividades moderadas, vigorosas, mas a gente está falando de crianças com atraso de desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa pensar novamente na primeira marcha, tá? Se eu tenho estudos mostrando que apenas 10 minutos de exercício de baixa intensidade provaram benefícios para pessoas com autismo em termos de desenvolvimento, para que eu vou querer 1 hora se eu tenho... Hoje, em termos de ciência, nós temos protocolos de HIIT, por exemplo, de treino de 2 minutos. Olha isso. Protocolo de HIIT de 10 minutos, tem protocolo de HIIT de 30 minutos. HIIT, para quem não sabe, é treinamento intervalado de alta intensidade. Eu posso fazer um HIIT para um aluno com autismo? Posso, claro que eu posso. Eu posso fazer uma aula de HIIT com quem eu quiser, desde que eu saiba o que está fazendo. Inclusive, saiu recentemente, no American College, um artigo sobre HIIT para pessoas com síndrome de Down. E um artigo de circuito motor para crianças com autismo de 12 semanas de intervenção motora. Enfim, então, temos a evidência mostrando, tá? E os exercícios físicos podem melhorar a socialização, como eu falei. Esse estudo mostrou um programa de exercício físico como este pode melhorar não apenas a aptidão, mas também a comunicação em crianças com TEA, o que sugere pesquisas preliminares. Investigadores da Faculdade de Medicina de Nova York, da cidade de Nova York, né, descobriram que um programa de exercício de 4 meses, com aulas de 20 minutos, 2 vezes por semana, levou a melhoria significativa de pontuações em uma medida de capacidade de resposta social, bem como os ganhos de resistência física. Estes resultados permanecem significativos com alunos com níveis mais severos de autismo. Olha que legal. Então, se eu tenho ali, segundo esse estudo, possibilidade de aulas de 20 minutos, 2 vezes por semana, por que eu vou querer 2 horas, 3 horas? Vamos começar com aquilo que a gente tem, né? Você que é pai, você que é mãe que tem filho com autismo, você que trabalha em escola, você que é professor de educação física, você que é educador, terapeuta, seja o que for. Então, gente, é sempre respeitando a individualidade e mostrar as evidências. E para todos esses quadrinhos, tá, gente, são estudos, tá bom? Os efeitos no programa de educação física inclusiva, que é a nossa cereja do bolo, né? A nossa perspectiva de inclusão é nesse sentido. Os efeitos de um programa de educação física inclusiva nas habilidades motoras e habilidades sociais e a atitude dos alunos com e sem autismo. Então, olha que interessante esse estudo. Ele foi lá mensurar os efeitos, nesse caso aqui da tela é o basquete, inclusive uma criança ali observando a outra, né? A gente pode pensar aqui num processo de modelação.
O estudo concluiu que o programa de atividade física inclusiva, crianças com e sem autismo, de 12 semanas, foi um método eficaz para melhorar as habilidades sociais e motoras de alunos com autismo. Além disso, os resultados demonstraram que esse foi um método eficaz para desenvolver o convívio em colegas típicos, ou seja, que não são autistas, e criando mudanças positivas em suas atitudes. Então, percebam, é que eu falo sempre, né? Quando o professor e o educador, ele começar a trabalhar a diversidade ali na educação infantil, nossa, ele tem um caminho muito grande, muito, né, andado, porque posteriormente essa criança não vai ser uma criança, até que seja, né? Mas o trabalho que a gente vai ter feito ali, uma criança que não vai ser preconceituosa, não vai fazer bullying, né? Porque ninguém nasce preconceituoso. As crianças nascem com empatia, né? Enfim, elas nos ensinam ao longo da vida que ela vai aprendendo com o adulto. E para estudos futuros, as intervenções podem ser adaptadas para aumentar a participação de indivíduos com TEA em atividades físicas e incentivar as famílias a participarem dessas práticas. Então, olha que interessante. Para estudos futuros, as intervenções podem ser adaptadas, porque vamos pensar aqui no contexto do basquete. O basquete é um esporte que requer habilidade social. O adversário, o coleguinha, o colega que está no mesmo time, habilidade motora, coordenação motora, enfim, muito estímulo. Então, pode haver adaptações, que inclusive tem adaptações, alguns estudos que mostram isso.